E aí pessoal, bom dia. Aqui é o professor Lucas e eu vim aqui mais uma vez explicar a atividade da semana de filosofia, que vai falar um pouquinho aí sobre filosofia e educação. E a gente está no final já do bimestre, então vamos fazer uma força e terminar para ter uma nota boa. E o texto aqui, a atividade da semana para pensar sobre educação, vai utilizar aí as ideias contidas em um outro texto de um autor, do Theodor Adorno, no qual ele vai falar aí sobre a educação após Auschwitz. Auschwitz era uma cidade alemã, tá? Foi aí o maior campo de concentração nazista. Né? Campo de concentração era o lugar onde os nazistas levavam todas as pessoas que não eram de acordo com o governo. Né? Então, principalmente aí os judeus. Então, e Auschwitz, esse lugar aqui, ele era o maior, né? O maior campo de concentração do governo nazista e do Hitler. Então ali teve bastante coisa errada, né? Então foi um horror ali depois que acabou a guerra e foram ver o que aconteceu ali dentro desse campo de concentração. Então, no texto ele vai pensar, né, o Theodor Adorno vai pensar como que um país tão inteligente, de pessoas com uma formação técnica, né, tão avançada como os alemães, eles permitiram acontecer algo como aconteceu durante a Segunda Guerra, como aconteceu em Auschwitz. Né? E esse lugar, como fala no texto, foi planejado para exterminar as pessoas, para matar as pessoas de uma maneira eficiente, ou seja, barata, rápida. E eles usavam a formação técnica das pessoas que estão ali, de engenheiros, né? Então, os alemães ali, eles pensaram e desenvolveram técnicas para eliminar as pessoas aí que não serviam de uma maneira rápida e simples e sem gasto para o governo, o que é uma brutalidade sem tamanho, se a gente for pensar. E eles usavam a inteligência na educação que eles tinham, né? E como que era essa educação alemã para que essas pessoas não raciocinassem? É o que ele vai falar aqui para baixo, né? O funcionamento de um campo de extermínio desse porte só foi possível porque vivia-se já nessa época em um mundo em que a formação meramente técnica prioriza a repetição e o comportamento padronizado. Então, os alemães, eles não tinham uma educação voltada aí para pensar para si mesmo, voltada aí para crítica. Eles tinham uma formação técnica e um comportamento padronizado. Ou seja, eles eram educados como se fossem uma máquina, né? Então eles não tinham que pensar por si próprios, eles tinham que seguir aquilo que era dito pelo governo e acreditar em tudo que era passado. Né? Ter esse sentimento de amor à pátria acima de tudo, que ele como indivíduo não vale nada. Então, o que é o mais importante é o grupo. Como ele fala aqui, segundo Adorno, temos uma sociedade de massa em que indivíduos perdem a sua importância. Tá? Então, aquilo que ele pensa não tem importância. O que é importante é o bem maior aí defendido pela nação. Então, as pessoas são vistas como coisas e se tratam como coisas que podem ser manipuladas e descartadas. Então, se você não pensa de acordo com o grupo, você pode ser descartado. Se você não se comporta como o grupo, se você não tem, se você não se veste como um grupo, se você não tem um corte de cabelo, se você não escuta o tipo de música que deve escutar, você pode ser descartado. Você tem que sair do país, ser morto e assim por diante. Então ele fala que na sociedade de massas não há estímulo para ir além das convicções que se encontram disponíveis. Você não pode ter só a sua individualidade, você tem que pensar de acordo com o padrão. Ao contrário, há sempre uma onda que procura agregar os indivíduos a algum coletivo que reforça posições já afirmadas, a fim de reproduzi-las. E esse estado de coisas, como a Adorno identifica, é o processo de semi-informação. Então, esse processo de semi-informação, os indivíduos aí, eles apenas reproduzem aquilo que é dito como sendo o padrão e o correto. Né? As pessoas não têm essa formação voltada para a crítica, e sim apenas para um comportamento padronizado, para reproduzir aquilo que ela escuta. Podemos identificar eventos relacionados a essa informação, em muitas ocorrências cotidianas, entre elas o bullying, que por meio da violência psicológica e física procura exercer certo controle em ambiente escolar
em relação ao modo de ser, de vestir e de atuar dos alunos considerados indesejáveis. Como acontece muitas vezes, né? A pessoa, porque o indivíduo lá ele tem um comportamento diferente, então aqueles que se acham melhores, né, vão praticar bullying com ele, vão tirar sarro, vão brincar, porque ele tem um comportamento que é considerado diferente. E isso acaba acaba gerando esse tipo de violência, né? Desse tipo de pensamento, desse tipo de comportamento aí, de semi-formação, onde o indivíduo ele apenas é educado para que as coisas sejam como ele escutou, né? E não é levado aí a ele a refletir, a pensar na individualidade de cada um. Então são ocorrências deste tipo que a educação deve colocar-se terminantemente contra. E como a educação pode atuar nesse sentido? Segundo Adorno, promovendo a formação dirigida para a autorreflexão crítica, estimulando a decisão consciente a partir do entendimento esclarecido do que somos e do mundo em que vivemos. Então, para o Adorno, né, para que não exista aí ou diminua esse processo de semi-formação, nós temos que ter aí uma educação voltada para a autorreflexão crítica, né, uma educação voltada para reflexão, para que a gente pense no outro não como pior do que a gente, mas como diferente e tendo a sua própria individualidade, e assim a gente tem que respeitar os outros pelo aquilo que ele é e não pelo aquilo que a gente acha que ele deve ser. Aí aqui tem o exercício, né? Basicamente são 3 questões. Vocês vão responder o que é educação, na opinião de vocês. Educação, o que é? Aí na B, e para que serve a educação? E a C, o que é o processo de semi-formação defendido aqui pelo filósofo Theodor Adorno? Beleza? Aí vocês terminando, vocês mandem para mim aí, tá? Aí eu fico aguardando. Falou!